Diniz, boa noite a todos. Lino Machado, da RBA, que é a Band de Belém. Nós não podemos ser politicamente incorretos e velhos mentirosos. Nós sabíamos que ia ser muito complicado para o Paysandu, até por suas limitações. Não o primeiro jogo, mas o segundo. Não foi tão fácil, mas foi um placar que acabou te deixando confortável. Foi uma partida que você esperava dessa forma? Foi uma partida, primeiramente, boa noite. Foi uma partida que a gente esperava, eles iam ter que se atirar um pouco mais, eles tinham que lutar pela classificação diante do seu torcedor, que estava preparada para isso. Com isso, quando a gente conseguia sair da pressão, a gente teve bastante espaço, achou espaço para poder construir a vitória. Vale ressaltar que é um time muito bem treinado. Essas duas partidas por 3-0, o Márcio Fernandes é um grande treinador, conheço há muito tempo, lá de São Paulo. Com bons jogadores, e o Paysandu tem tudo aí para fazer uma grande Série C, Copa Verde e final do Campeonato Estadual. Boa noite, Diniz, Juliana da TV Liberal. Eu fiquei te reparando desde o início do jogo, e vocês já começaram bem, já fizeram um gol, e no placar agregado já estava com 4 gols de diferença. Mesmo assim, tu tem todo conversando muito com o time. Conta pra gente que você precisa de uma vitória mais robusta, com maior número de gols, ou porque quer ver teu time jogar bonito mesmo? Na realidade, a gente tem que... Os meus questionamentos em relação ao time sempre é o time fazer o melhor que pode. Sou um cara muito apegado ao resultado só, né? Eu gosto que a equipe produza no limite que ela pode produzir. Quando a gente está jogando nível abaixo, eu acabo cobrando algumas coisas para a gente jogar melhor, com respeito ao nosso adversário e respeito também àquilo que a gente pode fazer. Boa noite, Diniz. Gustavo Garcia, GE. Globo. Parabéns pela vitória, 7ª consecutiva. Diniz, a gente estava aqui acompanhando a entrevista do técnico Paysandu e ele exaltou muito o Fluminense, falando que o Fluminense, para ele, hoje é o time a ser batido no Brasil, é a equipe a ser batida. Eu queria que você desse a sua opinião sobre isso e também no último jogo você falou sobre evitar relaxamento, cara, diante dessa sequência vitoriosa. Bom, em relação ao que o Márcio falou, assim, é um elogio, a gente recebe com bastante humildade. O favoritismo que a gente tem é trabalhar muito. Trabalhar muito, trabalhar muito, trabalhar muito. Eu acho que tem favoritos no Brasil, acho que tem grandes equipes, tanto o Campeonato do Brasil, o Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Fluminense é um time que tem uma certa complexidade para jogar, mas no fundo é um time simples. Para as coisas darem certo, precisa se ajudar muito para o jogo poder ter fluência. Acredito que os jogadores estão cada vez mais tomando consciência que a gente precisa trabalhar muito para poder ter resultado positivo. Então, isso é o que me agrada. E já respondendo a sua outra pergunta, para evitar o relaxamento, a gente tem que saber que a gente precisa correr. Se a gente achar que a gente não se dedicar para marcar, não se dedicar para se aproximar, para jogar, que a gente vai conseguir ganhar com alguma facilidade, a gente não tem a menor chance. Boa noite, Diniz. Meu nome é Nixon Mello, sou do GE Pará. Assim, foi um placar, um agregado, foi 6 aí, né? Então foi uma superioridade muito grande do Fluminense, mas como jogador do Paysandu, de repente, destacou, tu achou interessante? Eu acho que o time do Paysandu é um time muito bom. A gente acompanhou, eu acho que eu assisti um agregado, acho que 7 jogos do Paysandu. A última vitória contra o Tunaluso que eles tiveram, jogando muito bem, um time que joga bonito também, com bastante aproximação. Defender. E hoje eles tiveram que se expor um pouco mais. E aqui, na realidade, o campo também está de parabéns. Não só o campo, como o estádio. O estádio está lindo. Campo muito bom para se jogar futebol. Isso também acabou facilitando para o nosso tipo de jogo. Mas é um time que eu gosto muito. E tem algumas individualidades interessantes. Não vou citar uma só. Mas acho que tem um conjunto bastante positivo. Acredito e torço aí para o Paysandu fazer uma grande temporada. Fernando, Bruno Barbosa, da Aquários FM de Santa Isabel do Pará. Tu que é um treinador que de alguns meses para cá continua, né, em evidência no cenário nacional em relação, por exemplo, à preferência de treinar a seleção brasileira, por muitos pelo menos, né? E tu falasse agora há pouco do Paysandu. O Paysandu que nesse ano 18 jogos, 4 derrotas, 2 para o Fluminense, né? Tu
falou um pouco do Paysandu, da característica que tu vê, mas do jogo aqui em Belém e no confronto em geral, o que tu pode apontar como maior dificuldade, na tua opinião, que o Fluminense contra o Paysandu na ida e na volta? Obrigado. É difícil apontar uma característica só. Acho que é um time muito bem treinado, é um time que quando se agrupa para marcar, é difícil você furar. Hoje eles tiveram que subir muito a marcação para nos enfrentar. E lá no Rio de Janeiro eles marcaram um pouco mais baixo. E é um time que sabe fazer tanto uma coisa como outra. É um time bem treinado. A principal característica do Paysandu acho que é a coletividade. Eu acho que o Márcio está pelos outros jogos que eu vi, tanto nos clássicos contra o Remo, contra a goleada do Tunaluso, que foram os jogos que a gente usou mais para poder estudar o Paysandu. É um time coletivamente muito forte. A gente ouve muito falar que o Fluminense hoje joga o melhor futebol do Brasil e a gente vê que é um time com muitos jovens, muitos jogadores que vieram da base. Então, como manter o time com o pé no chão, mesmo com esses jovens e com tanto time do Fluminense? Eu acho que é um time bem mesclado, o Fluminense. Tem muitos jovens que foram criados em Xerém e tem muitos jogadores mais experientes. Eu acho que a gente agora vai completar um ano que nós estamos juntos aqui na minha segunda passagem e a gente tem cada vez mais consciência que a gente não tem motivo para se empolgar e para tirar o pé do chão. A nossa força está justamente num senso bom de realidade, de saber os nossos alcances, saber também as nossas limitações, que tem muita coisa para melhorar sempre. O jeito de jogar é um jeito muito aberto para melhorar. Então a gente vai seguir com o pé no chão, humildemente melhorando. Ok, gente, obrigado. Obrigado, Diniz. Vamos encerrar a coletiva do técnico Fernando Diniz. Vamos receber agora o Paulo Henrique Ganso para falar sobre o jogo, ok? Vamos lá, gente. Paulo Henrique Ganso, pupilo do capitão. Ganso, ainda há pouco eu falar com o Fernando Diniz ali, ele não teve oportunidade de comentar, e como você é de casa, mas só para que o pessoal entenda lá fora, o Fluminense fez 3-0 aqui no Mangueirão. Quando fez o terceiro gol, ninguém, ao contrário, a torcida cantou, fez a festa. Essa é uma característica do paraense, né? Sem dúvida, né? Primeiro, mandar um abraço pro capitão. Encontrei ele ontem. O paraense é muito receptivo, né? Muito receptivo e desde ontem, né? Esses dias que a gente chegou na capital paraense, eu agradeci o carinho, né? E os jogadores retribuíram da melhor maneira possível. E lógico também, apresentando o futebol com muito respeito à equipe do Paysandu, com muito respeito ao seu torcedor. E por isso acho que a gente estão aqui e mostrando o que a gente tem de melhor, que é o nosso futebol. Boa noite, Ganso. Gustavo Garcia, GE. Globo, tudo certo? Ganso, na última coletiva do Diniz, ele disse que para ele você vive o auge da sua carreira. Ele acha que você pratica hoje um futebol solidário, então está no seu melhor momento. Queria que você comentasse a sua opinião do Diniz, se você concorda ou não. E também, assim, eu acabei de fazer uma pergunta para ele assim, de como evitar um relaxamento com o Fluminense vindo de 7 vitórias consecutivas. Assim, como vocês têm trabalhado? Primeiro que não sei se é o auge da minha carreira, eu deixo para vocês, para a imprensa, o torcedor, o próprio Fernando, mas falar sobre o assunto. Eu só procuro fazer o meu trabalho e melhorar todo dia. E relaxamento, cara, isso é uma palavra que, assim, com o Fernando isso não existe. Nem relaxamento, nem distração. A equipe está muito focada, todo dia é muito trabalho, porque sem o nosso trabalho, sem o nosso esforço, a gente não vai conseguir chegar aos nossos objetivos que a gente está tentando buscar na temporada. Boa noite, Ganso. Meu nome é Nixon Melo, sou do Globo Esporte Pará. Cara, tem gente até chamando vocês aí, essa recepção que vocês tiveram, Mangueirão com bastante público aí. O que tu pensa dessa questão de voltar ao Pará, jogar no Mangueirão? Não sei se era um sonho teu quando tu era criança. O que tu pode falar sobre isso? Bom, primeiro que já tive essa oportunidade em 2010, né? Eu vim aqui com a equipe do Santos, né? Que a gente jogou contra o Remo.
Parense é sempre muito bem receptivo, né? Assim, nos deu muito carinho naquela época e dessa vez também não foi diferente. Acho que agradecer, bom, né? Ver que o Mangueirão tá muito bonito, o estádio do Mangueirão, e espero que o futebol do Pará cresça cada vez mais. Bom dia, boa noite, Ganso. Eu sou o Jota Moraes, sou da Rede Gazeta, apresento um programa de eventos, viajo muito nesse estado. A pergunta é a seguinte: você saiu daqui novo, da Tuna, como é que você vê esse carinho que o povo paraense, principalmente a juventude, tem com você? Cara, eu sou muito grato, né? Saí jovem, mas sempre que volto sou muito bem recebido. Cara, eu sou grato ao meu estado, grato ao povo paraense, porque mesmo, né? Hoje no Rio de Janeiro, eles, né? Pelas redes sociais que a gente tem muito acesso, eles torcem muito por mim, né? Por tudo que eu venho fazendo, né? Cara, acho que é só agradecer mesmo, agradecer a todo mundo e que a gente possa fazer um Pará sempre melhor. Boa noite, Ganso, Juliana da TV Liberal. Você jogou com o Paysandu 2 vezes, né? Eu queria que tu falasse se, por ser um time paraense, se eles jogaram dentro do que tu esperava, ou se foi, de repente, acima ou abaixo do que tu estava esperando, por ser daqui da terra. Não, a equipe do Paysandu é uma equipe... acho que assim, a gente também tem muita qualidade, a gente respeitou muito a equipe do Paysandu, e respeitamos jogando o futebol, que foi o mais importante, né? E podendo vencer as 2 partidas, mas sabendo que se a gente relaxasse, né? Mas é uma palavra que não existe no vocabulário do grupo do Fluminense, a equipe do Paysandu poderia fazer gols e poderia conseguir a sua classificação, e foi o que a gente não deixou eles fazer. Eric Duarte, do Portal BT+. Eu queria que tu falasse um pouco da tua evolução como pessoa e como jogador da última vez que tu viesse jogar aqui para hoje. Pô, primeiro que faz tempo já, né? Mas como pessoa, como jogador, evolui muito, né? Acho que cresci muito, aprendi muito, né? Com tudo que eu vivi, né? Com tudo que aconteceu na minha carreira durante esse tempo. E procuro até hoje passar por tudo que eu vivi, eu procuro passar isso para os mais jovens no Fluminense, e para que eles possam aprender com a vida e com o dia a dia que a gente tá junto. Qual?